Entrevista. Foi inaugurado recentemente o Hospital da Mulher do Agreste para atender gestantes de Caruaru e região. E hoje, no Cidade Entrevista, a gente bate um papo com a secretária de Saúde de Pernambuco, Zilda Cavalcante, que traz detalhes sobre o funcionamento dessa nova unidade de saúde e também outras demandas dessa pasta no estado. Mário Flávio. Muito bem, Cidade Entrevista de hoje com a secretária de Saúde de Pernambuco, Zilda Cavalcante, que esteve aqui em Caruaru e aproveitou bater um papo aqui com a gente neste Manhã Cidade. Lembrando que hoje não teremos perguntas ao vivo dos ouvintes, porque essa entrevista foi gravada. Então, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, você manda para cá, que a gente repassa para a assessoria da secretária para que ela possa responder caso você tenha alguma dúvida aí sobre algum serviço de saúde prestado pelo governo do estado aqui na cidade de Caruaru e também na região. Secretária, bem-vinda, prazer recebê-la aqui na Cidade FM, num momento tão importante para a cidade de Caruaru, com um hospital sendo entregue após 12 anos. Bom dia. Bom dia a Mário Flávio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade FM, do programa Manhã Cidade. Dizer para você que a alegria é enorme, realmente, de poder estar, nesse momento, a gestão do Estado de Pernambuco, o governo da governadora Raquel Lira, caruaruense, que tinha um compromisso enorme de entregar, e não é só esse equipamento, mas vários equipamentos que estavam parados há muitos anos. Inclusive a gente tem exemplo aí de obras relacionadas a acesso à água, a estradas, tantos outros, e que está sendo entregue. Então esse aqui é o exemplo, o Hospital da Mulher do Agreste, após 12 anos desde o início da obra, sendo entregue agora um equipamento de uma complexidade, de uma potência enorme, e que vai atender a mais de 50 municípios aqui da região do Agreste. Veja, foram longos 12 anos, né? Essa obra foi anunciada lá atrás, quando Eduardo Campos ainda era governador. Veio a gestão de João Lira, que é o pai de Raquel, duas gestões de Paulo Câmara, e agora Raquel entrega. Do ponto de vista de especialista em saúde, qual a importância que a senhora destacaria para essa das, se não me engano, são 5 maternidades que a governadora anunciou na campanha, Essa é a primeira de grande porte, está sendo entregue, vem mais 4 por aí. Mas qual a importância dessa maternidade para o entorno aqui, não só para Caruaru, mas para o entorno aqui da nossa região? Bem, a importância da maternidade, ela vai sobre vários aspectos, Ela traz como novidade, por exemplo, o atendimento à mulher vítima de violência, que não existia na região e que agora vai existir, inclusive com disponibilização no hospital de uma área toda, assim, com muito cuidado, preparada para atender essas mulheres. A gente tem um aumento de leitos, um aumento de alojamento na Casa de Maria, que é a casa da puérpera e do bebê, para aquelas mães dos municípios mais distantes que ficam com o bebê na UTI e por um tempo poderem ficar no hospital enquanto o bebê se recupera na UTI. A gente tem um ganho na área da saúde gigante, que é a UTI neonatal. São 20 leitos de UTI neonatal que não existia. A gente mantém os leitos, a gente tem os leitos também de unidade intermediária e de Canguru, mas o aumento, a inexistência de leitos de UTI neonatal, e que agora passa a ter 20 leitos. A gente tem também a UTI materna, que também não existia aqui na região e que passa a ter. Tem-se também um centro de imagem enorme, em que a gente oferece, por exemplo, exames como esteroscopia, que são exames de uma importância enorme e de uma necessidade muito grande na rede. Vai se estabelecer dentro do hospital não somente as ações relacionadas à maternidade, mas também à saúde da mulher como um todo. Então, toda a linha de cuidado oncológica, no que se refere às doenças oncológicas ginecológicas, a doenças relacionadas ao útero, ao ovário, mas também a parte de mastologia, então as doenças da mama. No centro de imagem, a gente vai ter a mamografia como um aparelho super moderno. O hospital é todo equipado com o que existe de mais moderno de equipamento disponível no momento. Então a gente tem um tomógrafo, tem ultrassom, inclusive com área humanizada, a sala de ultrassom toda humanizada, em que a mãe consegue ver o bebê projetado numa tela na parede, Então um tamanho bem maior, e a mãe pode acompanhar os batimentos cardíacos e conseguir ver o bebê, que é um momento de muita emoção, normalmente, na gestação.
Então, como eu disse, são tantas coisas que a capacidade de partos passa a ser aumentada também, uma capacidade de 700 partos por mês, cerca de 8.000 partos por ano, o que significa também, hoje, um percentual, uma representatividade gigante no número de partos que acontecem no estado. Para vocês terem uma ideia, em 2024 foram cerca de 86 mil crianças que nasceram. A gente está falando de 8.000 partos, a gente está falando de quase 10% dos partos que acontecem no estado todo. Então, a capacidade da maternidade é uma capacidade realmente expressiva, que a gente precisa lembrar. São 190 leitos no total, e realmente um ganho enorme para a região, sem dúvida. Veja, eu tenho um pouco de conhecimento, porque antes de ser jornalista, eu trabalhei numa maternidade, aqui na Jesus Nazareno. A gente vai falar sobre a Jesus Nazareno já, aqui, a antiga Fusan. Mas o que eu queria chamar a atenção era o seguinte, que muitas vezes, em situações que o hospital ficava lotado, aí as mães elas precisavam ser transferidas, e aí eu acho que funciona assim ainda com uma central de regulação, né? Procura a vaga e sai destinando. E às vezes as mães não tinham muitas condições financeiras, aí iam para um hospital no Recife, por exemplo, ia para o IMIP, quando o caso era mais complicado, Barão Lucena, o Hospital das Clínicas, enfim, saía buscando, às vezes para Vitória, Santo Antão, enfim, saía buscando onde tinha vaga. Só que essa mãe, ela ficava lá e depois não tinha como voltar, a família tinha que se virar para voltar. Eu achava aquilo muito ruim, porque se a pessoa não tem condições, aí ficava lá esperando, aí às vezes uma ambulância da cidade, era uma agonia danada. E a mulher debilitada, né? Porque teve o filho, às vezes numa condição bem complicada de saúde. Essa maternidade nova, com essa quantidade de possibilidade de partos, de receber todos esses serviços que a senhora falou aí, essa descentralização, para parar de depender da capital, também é um ganho para as mães, para acabar com esse sofrimento, né? Veja quanto o Estado não gasta. Pega um paciente, faz a regulação, transfere para o Recife, aí gasta dinheiro, gasolina, gasta diária, depois volta e por aí vai. Isso, eu acho que, inclusive, o exemplo maior disso foi o primeiro bebê que nasceu no sábado na maternidade, né? Exato. É uma gestação de alto risco e que, se não houvesse o Hospital da Mulher aqui, essa gestante teria sido transferida para Recife. Então, a gente já começa a ver na prática que a quantidade de pessoas que vão precisar, de mães, de gestantes, que vão precisar se transferir para Recife vai ser reduzida. Possivelmente, um caso ou outro ainda haja alguma necessidade em situações pontuais, mas a gente acredita que vai realmente, inclusive atendendo a uma dos princípios, né, de gestão da governadora Raquel Lira, que é a regionalização. Ela diz que ela é uma prefeita que virou governadora e que tem uma visão municipalista e que conhece de perto a dificuldade dos municípios. Então, a gente fala sempre também que durante o período da campanha, duas coisas impactaram a ela, né? Uma era essa questão das mães terem que andar tanto e peregrinar de maternidade em maternidade, muitas vezes, para conseguir ter seus filhos e vivendo essa dificuldade de ter que ir para longe de casa, longe do suporte da família e tudo mais. E uma outra questão que ela fala também que impacta, que na época da campanha ela ouviu muito das mulheres, é a questão do acesso ao exercício do direito, da autonomia de poder definir quantos filhos a gente vai ter. Então, o planejamento reprodutivo da mulher, é necessário que a mulher tenha acesso a esse planejamento. Então, que a gente possa dar a oportunidade do DIU pós-parto, para que a mulher já saia da maternidade com o DIU, que a gente possa fazer as laqueaduras quando houver indicação. O já consegue fazer esse DIU pós-parto? Sim, ele já consegue, e nós na rede toda do estado já estamos fazendo o DIU pós-parto. Hoje nós somos o 3º estado do Brasil em número de DIUs colocados, né? A gestão foram uma quantidade expressiva e as mulheres... Vocês também, só me permita, vocês também aqui no Hospital Regional estão fazendo um mutirão de vasectomia, né, também, que uma coisa acaba ligando a outra. Isso, não somente mutirão de vasectomia, como mutirão de laqueadura tubária. Todos dois constam no programa Cuida PE, da governadora Raquel Lira, onde a gente já conseguiu fazer mais de 170 mil cirurgias. Também estamos entre os estados que mais estão fazendo cirurgias eletivas hoje no Brasil. E dentre essas cirurgias previstas no Cuida PE estão
também a vasectomia e a laqueadura tubária nos casos em que podem ser feitos e que tem indicação e que tem autorização pela norma legal. E a gente realmente tem feito isso. Isso é um exercício da autonomia, do direito das pessoas de definir o tamanho da sua família para que a gente possa dar acesso a isso. Então, eu acho que essa questão que você fala da diminuição da necessidade de deslocamento para ir para Recife, não somente trata de um princípio do SUS, que é a equidade, que é tratar o diferente de forma diferente, de humanização, da gente poder tá junto de casa quando a gente adoece ou quando a gente tem uma questão de saúde, próximo da família, como também fala da redução da superlotação de algumas maternidades da região metropolitana do Recife. Né? A gente sabe que o estado inteiro vai para Recife e para a região metropolitana, para os hospitais daquela região. E isso é ruim porque as pessoas têm que ir para longe de casa e é ruim porque os hospitais ficam superlotados. Então, a gente precisa, sim, regionalizar e tratar a saúde de forma regional para que a gente possa realmente evitar essa transferência das pessoas para longe de casa. Muito bem, secretária, com a nova instalação, né, do Hospital da Mulher, inclusive a governadora Raquel Lira esteve aqui no nosso estúdio na última sexta-feira, a gente perguntou sobre a maternidade de Jesus Nazareno. A governadora não disse com todas as palavras, mas deu a entender que o local será desativado. Nossa equipe foi lá e uma funcionária do hospital disse, olha, enquanto tiver paciente aqui está funcionando, mas aí, pelo menos ela deixou a entender que quando cessar os atendimentos lá das pessoas que estão internadas, aí a unidade, o atendimento vai ser todo direcionado para a maternidade Luísa Maciel. É isso mesmo? O que acontece é que o Hospital Jesus Nazareno, ele funciona numa estrutura física muito ruim, né? Uma estrutura antiga, que não tem adequação, inclusive às normas dentro do que está previsto no SUS. O Hospital da Mulher do Agreste, ele foi todo construído e durante a construção a gente foi inclusive melhorando e ele hoje atende a todas as normas do Ministério da Saúde, norma de segurança para os servidores, norma de segurança para os pacientes e familiares. Infelizmente, as estruturas antigas do Estado, elas não conseguem atender essas normas. Tanto que a governadora está disponibilizando recursos, a gente hoje já tem 80 milhões de manutenção, e aí vai mais de 500 milhões agora só para a construção de um novo Getúlio Vargas e outros tantos hospitais da região metropolitana, hospitais muito antigos e que vem se fazendo a readequação. O Hospital Jesus Nazareno ainda tem uma questão, uma questão legal com o prédio, né? O prédio não é do Estado e já existe uma decisão judicial que estabelece já em última instância que deve ser o equipamento, o prédio deve ser devolvido aos proprietários. Então, a gente precisa, por uma norma legal, por uma exigência legal, devolver aquele prédio para os proprietários, que não é do Estado. E aí o que a gente está fazendo é uma transferência sem risco para a assistência dos pacientes para o Hospital da Mulher, e isso vai levar um tempo, provavelmente mais cerca de uma semana, 10 dias. Hoje já estão sendo transferidos outros pacientes, gestantes de alto risco, os bebês que estão na UCI, e a gente vai seguir nesse fluxo que tem se funcionando desde sábado, que o Hospital da Mulher abre a porta da emergência de forma referenciada para os 50 municípios da região, 53, e o Hospital Jesus Nazareno já não atende mais novos pacientes para que a gente possa, dessa forma, fazer uma transição segura e adequada para uma estrutura muito melhor. Os servidores que estão lotados lá, sejam eles efetivos ou comissionados, eles também serão direcionados para essa nova maternidade ou vão para as outras unidades de saúde? Isso está sendo construído também com muita responsabilidade e tranquilidade para que uma parte desses servidores vão para a nova maternidade, né, vão para, no caso, para o Hospital da Mulher do Agreste. Alguns servidores estão indo para algumas outras unidades de saúde do Estado e está sendo construído da melhor forma possível também a transferência dos servidores que hoje atuam no Hospital Jesus Nazareno. Secretária, veja, o Hospital Regional do Agreste também foi alvo de fala da governadora, inclusive ela dizendo que vai receber novos investimentos, né?
Além desse Hospital Regional do Agreste, a gente também tem aqui o Hospital Mestre Vitalino. O que é que a senhora tem a falar sobre essas duas unidades importantes aqui para todo o Agreste, de futuros investimentos, de ações e por aí vai? O Hospital Regional do Agreste está com a obra já autorizada para iniciar de mais 10 leitos de UTI, vai reforçar, inclusive com esses leitos de UTI a gente vai poder reforçar a neurocirurgia no hospital, que precisa, né, um hospital de referência para trauma. Além disso, está sendo construído uma adequação de reforma, um projeto de reforma, onde vai ser construído um anexo administrativo para que seja retirada a parte administrativa que hoje funciona dentro do hospital e o hospital possa ser ampliado, fazendo uma adequação de várias áreas, vai ampliar o número de leitos, tudo isso ainda numa reforma que está sendo feito o projeto e que ainda não foi licitada, mas que deve sim se encaminhar para isso pelos próximos dias, pelos próximos meses. E, além disso, você falou também do Mestre Vitalino. O Mestre Vitalino é um equipamento gigante de referência para o Agreste inteiro. A gente está tentando também melhorar a parte de atendimento cardiovascular, reforçando a hemodinâmica sempre reforçando muito a importância do Mestre Vitalino também na área de oncologia, né? Nessa área que ele é um hospital de referência aqui para o Agreste inteiro. E você ainda não falou, mas tem também o Hospital São Sebastião, que também é de gestão do Estado, e o São Sebastião é um hospital que também tem uma referência de perfil de pacientes crônicos, de pacientes em cuidados paliativos, e que tem ajudado como retaguarda, inclusive, também para o Hospital Regional do Agreste e para o Mestre Vitalino, para que a gente possa transferir aqueles pacientes que têm um perfil adequado. Tá certo. Secretária, foi um prazer conversar com a senhora aqui. Seja bem-vinda a Caruaru. Sempre que estiver por aqui para a gente trocar uma ideia, né, as portas da Rádio Cidade estarão abertas para a senhora e para todo o pessoal da Secretaria de Saúde para esclarecer dúvidas, né, e todas as situações de interesse do povo, não só de Caruaru e região. Muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigado por ter vindo aqui à nossa sede para bater esse papo com a gente. Tenha um bom dia. A gente que agradece, Mário Flávio, estaremos sempre à disposição e muito felizes aqui com o novo equipamento entregue ao Agreste. Obrigada. Muito bem, então a gente conversou com Zilda Cavalcante, que é a secretária de Saúde de Pernambuco. Vem aí a minha amiga Aline Souza. Lembrando que esta semana estou aqui substituindo o Vitor Araújo, ele que foi papai recentemente. A gente falou tanto aqui, né, de maternidade, ele foi papai e está aí de licença paternidade até o fim de semana. Você que está liso, está sem dinheiro, peça a sua música, Aline Souza, que vai ter Pix aí de R$ 99,70. Um Pix pela manhã, outro Pix à tarde e outro à noite. Peça a sua música e ainda concorra a um Pix aí para você começar a semana bem de grana. Tchau, pessoal. A gente volta amanhã no Manhã Cidade. Eu, Renata Torres e toda a equipe de jornalismo. 5 da tarde tem programa Conteúdo.